O Acontece da Região hoje está aqui na Unimed em Lençóis, estou com a doutora Giovana Momo, que é infectologista, e a gente vai falar um pouco das novas doenças infecciosas, né? Se a gente pode chamar assim, né? Além da Covid, que a gente agora está mais ou menos resolvida, vamos dizer assim, está surgindo aí essa hepatite, que é uma hepatite viral, principalmente que está cometendo crianças, já tem óbitos, né? E aí surgiu a varíola do macaco. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouco o que é essa varíola, como que os pais devem cuidar das crianças aí. Vou começar pela hepatite, né? Então nós tivemos assim no mundo inteiro, principalmente começou com notificações do Reino Unido. Então eram crianças que começavam a ter os olhos amarelados, a urina escurecida e as fezes claras. E isso lembrava muito um quadro de hepatite viral. Foi investigado a hepatite A, B, C, D, né, que a gente está mais acostumado, e aí veio tudo negativo. Num primeiro momento, uma linha de raciocínio foi pelo adenovírus, né, que é um vírus muito comum da criança até os 5 anos, e aí a gente começou a achar que fosse um adenovírus e era explicado essa linha nossa de raciocínio que era um vírus que pode ter tido uma mutação e essas crianças ficaram muito tempo reclusas. Então, quando elas foram expostas, pode ser que tenha acontecido isso. Uma outra linha de raciocínio que vem pegando um corpo maior agora é a dessas crianças terem sido expostas ao Covid, desde uma infecção assintomática, sem sintomas, ou uma Covid muito leve. E essa hepatite vem sendo questionada se isso não é um efeito adverso tardio da chamada Covid longa. Essas duas linhas de raciocínio é o que a gente tem hoje. Já foi descartado pela Organização Mundial da Saúde que é um efeito adverso de vacina. Por quê? Porque esse público ainda não foi vacinado, né? No Brasil nós temos casos, mas graças a Deus o número já cessou ou já está numa perspectiva mais lenta, né? Então a famosa hepatite misteriosa, né, que é o que os pais estão bem preocupados, está seguindo essas duas linhas de raciocínio. Não temos nada definitivo ainda. Aqui na região a gente não tem registro. Ainda não temos notificação sobre isso, né? Mas a gente vive fazendo esse acompanhamento, esse sentinela que a gente chama, mas teve casos de óbito e teve também casos de transplante hepático em crianças. Aqui no Brasil? No Brasil e no mundo, né? Principalmente Reino Unido e Israel. E essa varíola dos macacos? A varíola a gente conhece ela desde 1958, né? Em 1970 nós tivemos assim alguns experimentos com macacos e quando o homem ele entra do habitat selvagem, né? E ele tem um contato mais próximo com o animal silvestre, pode ser que a gente tenha essa contaminação, né? Então, desde a década de 80, 90, que foi a última dose de varíola, a vacina, nós não temos mais nem a vacina disponível para isso. Então, o que a gente sabe? Que hoje nós temos alguns casos, sempre nós tivemos, principalmente na África, mas hoje a gente tem alguns casos que até então a gente não tinha. Mas não é uma doença nova, não é uma doença misteriosa, nada disso. O que nós temos é o medo disso se virar uma pandemia, né? Então, a varíola do macaco. Acho pouco provável isso acontecer pelo modo de transmissão. O modo de transmissão precisa ser uma transmissão de contato, né? Então, um contato mais prolongado, um contato mais de perto. Então, eu acho difícil a gente ter uma proporção muito grande dessa doença. Por vias aéreas, como no caso da gente até COVID. pensa em gotículas, mas se a gotícula estiver contaminada com o vírus, né, e isso pegar em outra pessoa. Mas principalmente é o contato, né? E aqui no Brasil a gente não tem nenhum caso confirmado. Temos 3 casos em investigação, né, mas ainda não saiu os resultados finais. Na América do Sul nós já temos um caso confirmado. A Europa e Estados Unidos também. Doutora, como isso tudo é meio que novo, né? Qual que é a orientação, né, para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer e outras pessoas ficam meio desesperadas, sim, né? Qual que é a orientação da senhora? A orientação básica é a gente manter a higienização das mãos, né? Manter a etiqueta respiratória e evitar assim, grandes aglomerações, evitar a gente ter o contato e não usar a máscara. Então tudo isso são medidas que a gente consegue cessar as doenças infecciosas, né?
E sempre, aconteceu alguma coisa, procurar um atendimento mais precoce. A gente agradece a doutora Giovana e, pelo jeito, essa máscara e essa higienização das mãos vai ser eterna, né, doutora? Sim. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.